E aí, valendo então? Então tá, pessoal, seguindo o vídeo anterior, né, mostrei para vocês lá sobre a bicicleta, a transmissão do movimento de uma bicicleta, e agora vamos formalizar isso, para a gente ter as aplicações, depois poder resolver alguns exercícios. Mas a ideia é assim, ó, a gente tem transmissão de movimento em duas circunstâncias. Polias concêntricas. O que são polias concêntricas? Elas estão girando no mesmo eixo. E a gente pode ter polias excêntricas. Elas estão fora do eixo, ou seja, está uma no eixo e outra no outro. Aqui, poderia ser o quê? Lembra que eu te mostrei no vídeo anterior que tem a catraca, tem que olhar para cá, né? Eu estou esquecendo de olhar, tem que olhar para esse lado. Então, a gente viu que tem uma catraca e o pneu. Então, qual é a relação? Como se isso aqui fosse a catraca e esse aqui é o pneu todo. Então, uma relação de polias que são concêntricas. Polias excêntricas, a gente pode ter desse jeito, ó. Lembra que tem uma correia de transmissão lá na bicicleta? Então tem a catraca e a coroa que fica lá na frente. Então aqui ligada por uma correia de transmissão. Ou então duas engrenagens em contato. Na hora que uma gira, a outra gira também. Também a gente tem uma transmissão desse jeito, certo? O que a gente precisa conseguir levantar disso, de características desse tipo de sistema? O que é igual e o que é diferente? A igualdade permite que a gente resolva os exercícios, que você vai equacionar daí a partir das igualdades. Mas saber as diferenças é importante também, né? Então, período, frequência, velocidade angular, velocidade escalar. Período, tempo necessário para dar uma volta. Frequência, número de voltas num determinado intervalo de tempo. Velocidade angular. A velocidade angular é parecida com a frequência. A diferença entre elas é que uma conta em voltas e outra conta em graus. Por exemplo, ele gira com uma rotação por segundo. Eu posso dizer que ele gira 360 graus por segundo. Seria uma outra relação, né? Velocidade angular, então, é isso. E velocidade linear é saber quantos metros ele percorre a cada segundo que passa. Daí percorre, né, de espaço percorrido. No movimento circular não tem muito sentido para a gente, tem sentido em algumas aplicações, mas para a gente não tem muito sentido falar numa velocidade vetorial média. Espera aí, que eu tampo vou. Não tem muito sentido falar numa velocidade vetorial média. Na verdade, a gente precisa de uma velocidade escalar, saber quantos metros ele percorreu quando ele deu uma volta completinha, certo? Então vamos ver, ó. Polias concêntricas, o que vai acontecer? Polia A e polia B, elas estão no mesmo eixo. Então, se eu marcar um pontinho aqui no A, assim, e marcar um ponto lá no B, lá na ponta, quando o A der uma volta, o B é obrigado a dar uma volta. Ou seja, o tempo que o A leva para dar uma volta é igual a 1 segundo. O B, ele é obrigado a dar essa volta em 1 segundo. Então, os períodos são iguais. O período que o A leva para dar uma volta é igual ao período que o B leva para dar uma volta. O que a gente pode dizer da frequência? A frequência é uma relação entre o número de voltas num determinado intervalo de tempo. Se o A completar 10 voltas no segundo, o B está preso nele. Ele é obrigado a dar 10 voltas em 1 segundo também. Então as frequências são iguais, certo? Velocidade angular agora. Pensa, quando o A der 360 graus, o B ele é obrigado a completar 360 graus. Então ambos possuem a mesma velocidade angular. Pessoal, tudo igual até agora. Alguma coisa tem que ser diferente. O que vai ser diferente? A velocidade linear. A velocidade linear, ou a velocidade escalar dele, vai ser proporcional ao raio. Se a gente desenhar aqui uma flechinha representando a velocidade do ponto A, o ponto B vai ficar dentro de um triângulo, assim, ó, diretamente proporcional ao raio. Então, se o raio do A for metade, a velocidade dele é metade. Se o raio do B for 5 vezes o raio do A, a velocidade do B vai ser 5 vezes a velocidade do A. Então, a velocidade vai ser maior quanto maior for o raio. Nota aí uma observação importante. Ó. A velocidade é proporcional ao raio. Diretamente proporcional. 10 vezes maior o raio, 10 vezes maior a velocidade. Certo? Então tá. Agora, ó, a outra, polias excêntricas. Polias excêntricas estão ligadas por uma correia de transmissão e a gente vai analisar ponto por ponto. Eu vou marcar um ponto aqui, que vai ter uma velocidade V. Um ponto que está aqui na frente, ó, tem que ter a mesma velocidade V. O outro ponto que está aqui, ó, vai ter que ter a mesma velocidade V. Por quê? Porque essa velocidade V é uma velocidade da correia. Cada elo daquela correia que eu te mostrei antes lá na bicicleta, transmitindo o movimento, tem que ter a mesma velocidade, porque senão ou ela ia esticar ou ela ia começar a encolher. Então, como todas as velocidades são iguais, ó, a velocidade do A é igual à velocidade do B. A velocidade escalar, né? A velocidade, o módulo da velocidade, o valor da velocidade. Aí pensa assim comigo, ó. Imagina um casal de namorados, né? E aí vamos fazer assim, o casal. Ele tem 2 metros de altura e ela tem 1,5 metro de altura.
Ou ao contrário, ela tem 2 metros de altura e ele tem 1,5 metro de altura. Então digamos que esse casal saiu para caminhar lado a lado. O que vai acontecer? Imagina, ela tem 2 metros de altura. Aí ela dá um passo. Ele, que tem as pernas curtinhas, para poder acompanhar, não tem que dar um monte de passos? Então a ideia é essa. Ó. Quem tem menor raio tem que andar mais rápido para poder acompanhar, para ter a mesma velocidade. Então a ideia vai ser essa. Ó. Quando eu passei do A para o B, o raio aumentou. Quando o raio aumenta, diminui o número de voltas. E essa foi a transmissão que eu te mostrei lá. Quando eu coloquei assim uma catraca bem pequenininha e uma coroa bem grande, o que acontecia? Eu dava uma volta no pedal e aí a roda de trás dava um monte de voltas, né? A outra roda dava um monte de voltas. Justamente por isso, ó. Quem tem maior raio vai ter menor frequência. Porque quando esse aqui der uma volta, esse aqui para poder acompanhar vai ter que dar umas 3 voltas. Essa é a relação. E agora a gente pode anotar isso. Anote isso aí. Anote isso aí. Anote isso aí. Anote o quê? Anote que a frequência é inversamente proporcional ao raio. Se o raio do B for o dobro, a frequência dele vai ser metade. O que significa isso? O raio do B é o dobro. Então, quando o B der uma volta, o A vai ter que dar 2 voltas para poder acompanhar. Ou seja, para poder ter o mesmo espaço percorrido, para eles terem a mesma velocidade linear. O que acontece com o período daí? Lembra que período é o tempo para dar uma volta? Quem dá menos voltas, leva mais tempo para cada volta. Então, é o inverso da frequência. O B, ó, como ele tem uma frequência menor, ele demora mais para dar uma volta. E o A, ele fica girando rapidinho. Entendeu? O que vai acontecer com a velocidade angular? Velocidade angular é o mesmo que frequência, só que uma conta em voltas, outra conta em graus ou em radianos. Então, quem tem maior velocidade angular é quem tem maior frequência. Pense agora em números, né? Esse aqui dá uma volta, esse aqui dá 2, no mesmo intervalo de tempo. Esse aqui girou 360 graus, esse girou 720 graus. Joia? Então, importante essa relação, ó, que a frequência agora, ela é inversamente proporcional ao raio. Então, se o raio for o dobro, a gente tem exatamente metade da frequência, certo? Vou tocar uma musiquinha aqui, ó. A letra tá no Moodle. Você pega lá, vamos ver. Aí você tenta cantar depois, né? Isso tem tá no meu canal também, mas eu vou botar aqui pra vocês, tá? Não dá pra esquecer movimento circular, olhar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá pra esquecer movimento circular, olhar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei que se ele é uniforme, a sua frequência é constante e a velocidade é variante, pois muda a direção e sentido e tem aceleração. Eu sei que é centrípeta, meu irmão. Tem aceleração, centrípeta, meu irmão. Eu quero ouvir. Tem aceleração, centrípeta, meu irmão. Eu sei que são 2 bolinhas ligadas por uma correia legal. A velocidade é igual. Eu sei que são 2 bolinhas ligadas por uma correia legal. A velocidade é igual. Tem aceleração, centrípeta, meu irmão. Só vocês! Tem aceleração, centrípeta, meu irmão. É isso aí, pessoas. Devidamente recuperado do Covid. Estamos nessa de novo. Valeu.